Em 2012, eu formei em nutrição pela Universidade Federal de Viçosa e naquela época as minhas veteranas tinham comentado da residência multiprofissional de atenção em oncologia aqui em Uberlândia. E aí no segundo ano de residência, daqui de Uberlândia, eu tentei a prova, que foi quando eu formei, e passei. Então eu vim para Uberlândia em 2012 por conta da residência e aí eu conheci o Grupo Luta pela Vida. Quando a gente entra na residência, um dos diferenciais da residência de oncologia eram justamente as aulas do Dr. Rogério. Ele dava aula, muitos termos em inglês, muitas aulas da ASCO, tudo em inglês. E a gente assistia essas aulas e também apresentava estudos de caso. E aí, nessas apresentações, eu acho que ele foi percebendo, ele falou assim, nossa, essa menina faz uns slides muito legais. E a gente foi construindo uma relação, né? Eu fui da segunda turma de residência. E aí, no final da residência, ele falou que ia abrir uma vaga para nutricionista no NUPEC. E aí, eu apliquei para essa vaga. O NUPEC ele foi criado em 2013 e com muito foco na época em pesquisa mesmo. Praticamente naquela época não tinha muito a questão da prevenção. Isso foi aos poucos, né? Mediante uma pesquisa que a gente estava realizando, a gente começou a fazer a prevenção de familiares que tinham parente com câncer de mama. E aí isso foi crescendo dentro do NUPEC, né? Essa questão da prevenção. E isso eu acho que é o que enche os meus olhos hoje em dia. Apesar de que tá tudo se mistura, né? É tudo em conjunto. O que me marca assim, nessa trajetória de 13 anos, uma delas é ver a trajetória do Dr. Rogério, né? Ter estado ao lado dele nesses anos todos e ver a dedicação dele. E quando a gente vê o brilho nos olhos dele, a gente vê o olho dele brilhar, às vezes a gente percebe ele tremer, porque a gente sabe que aquilo ali faz parte da vida e da história dele. Então, estar perto dele nesses momentos acaba que faz parte da minha história também e me deixa muito feliz. Outra coisa que me marcou bastante foi ter estado também ao lado da doutora Patrícia, que também era uma pessoa extremamente estudiosa, humana. Ela incentivava muito a gente a estudar e ela sempre levantava a nossa bola. Então, e ela também incentivou muito os primeiros simpósios de cuidados paliativos, o curso de cuidados paliativos. Então, quando a gente organiza alguma coisa nesse sentido, quando a gente fala em dor, a gente sempre vai lembrar dela, né? Então, ter estado ao lado dela na organização desses eventos, desse curso, foi muito importante para mim. E nesse momento de homenagem que nós fizemos com o plantio da roseira, né? Eu acho que foi muito significativo para todos nós, para a equipe, para os colegas, para a família. Então, sempre que eu chego aqui, eu olho para aquela roseira. Ontem mesmo eu tirei uma foto dela. Eu sempre vejo como que tá, se tá com flor, se não tá. Porque eu sei que, de certa forma, o legado dela fica, né? Independente da roseira, já estava, né? A gente lembra dela o tempo todo. Eu acho que quem entra num hospital do câncer uma vez, seja para acompanhar alguém, ou seja como paciente, ou seja como profissional, aquilo ali já é transformador, né? Você vê o que aquelas pessoas estão passando, muitas vezes na nossa família mesmo, e isso faz a gente dar um pouco mais de valor no nosso dia a dia, porque a gente não encara a nossa vida como um milagre, né? Só quando a gente tem alguém que a gente gosta muito, com alguma doença que ameaça a vida, que a gente começa a encarar aquilo ali de forma diferente. Esse ano que passou, eu tive um evento na minha vida que me colocou de frente para a morte. Então, nesses momentos que a gente vê que nós não somos eternos, a gente precisa fazer essa transformação. Então, eu acho que nesses últimos anos, vendo o que eu vi ali no Hospital do Câncer, isso não tem como não nos transformar. E como profissional, eu lembro que eu tenho uma tia que é psicóloga e às vezes ela era convidada para falar na rádio ou dar alguma palestra. Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu quero uma profissão que eu não tenho que falar em público. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar para tantas pessoas. Então, quando a gente pega os números do NUPEC, né? Quantas palestras nós já ministramos, quantas ações nós já participamos, foram milhares de pessoas
que também se transformaram. E a gente sabe que para cada pessoa que a gente fala, essa informação ela se multiplica, né? Então essa é a nossa intenção aqui na Terra e no nosso trabalho, né? É transmitir a informação e transformar as pessoas e nos transformar também.